Meus irmãos, que a graça e a bondade do nosso Deus continue sendo derramada sobre nós, enquanto nós ouvimos a sua santa palavra. Nós damos continuidade à exposição da carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 3, do verso 15 ao verso 22. Gálatas 3, de 15 a 22. Gálatas capítulo 3, do verso 15 ao verso 22. Leiamos a santa palavra do nosso Deus. Gálatas capítulo 3, de 15 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser na lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Ó Deus Santo, graças te rendemos, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos reúne na tua presença, e o Senhor se dirige a nós, ó Pai, através da sua santa palavra, e nos conduz, Senhor, à obediência por meio do teu Santo Espírito. É a ti, Senhor, que nós rogamos que Ele nos ilumine, que Ele quebrante o nosso coração, ó Pai, e nos conduza a toda a verdade, como foi prometido pelo teu Filho Jesus Cristo. E quando viesse o Consolador, Ele nos conduziria à verdade, Ele nos faria lembrar de todas as coisas que o Senhor Jesus tem nos ensinado. Por isso, ó Deus, suplicamos que a graça do Senhor seja abundantemente derramada em nossas mentes e corações, que são fracos por causa do pecado, e nos ajude, Senhor, a crer e confiar na Tua Palavra, e a aplicá-la ao nosso viver, para que possamos crescer na nossa salvação, e na nossa confiança no Senhor, como nosso Deus amoroso e Salvador, através de Jesus Cristo. É no nome dele, Pai, que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, imagine entre nós, se porventura um de nós fizesse um contrato com o outro, e depois de passado um tempo, um de nós procurasse o outro e dissesse: olha, o contrato foi alterado, ou então o contrato foi revogado. Isso seria tido como absurdo e um ato escandaloso, especialmente vindo de um crente, de alguém que você espera que fosse fiel cumpridor da promessa, da palavra. Agora, pense nisso a respeito de Deus. Se Deus pudesse, ou se Deus revogasse a sua lei, revogasse as suas promessas, revogasse a sua aliança, o quão estranho seria? Tanto Deus como a sua palavra são imutáveis. Deus é descrito nas Escrituras como um Deus que não muda, e a sua palavra é igual ao seu caráter, a sua palavra também não muda. Se entre homens, falhos como nós, a força de um contrato é inquestionável, imagina quanto a Deus, que é imutável, que é fiel e verdadeiro. É inquestionável o contrato ou o pacto que Deus fez com o seu povo e, portanto, irrevogável. Paulo trata aqui, e esse é um tema muito importante que compreendamos para que saibamos aplicar a lei ao Evangelho.
Paulo trata aqui a relação entre a lei e a graça na aliança. Como que a lei e a graça se interrelacionam? Como que a aliança de Deus, que é uma aliança de graça, é mantida por meio ou tendo nela uma lei? Como isso funciona? Normalmente, nós fazemos uma relação entre lei e graça como se fosse lei versus graça. Uma não pode relacionar com a outra, como se elas fossem antagônicas entre si. Mas não é assim. O próprio texto nos deixa claro. Ainda que nós não possamos ser justificados pela lei, de fato não somos, ninguém é justificado pela lei, somente pela fé em Cristo, mediante a graça de Deus, mas a lei exerce um papel importante no pacto. Paulo mostra aqui, no texto de Gálatas, especialmente do versículo 15 ao versículo 22, ele procura, em primeiro lugar, esclarecer essa relação entre a promessa da graça feita a Abraão e a lei de Moisés, que foi dada 430 anos depois. Nesse mesmo texto ele demonstra que a promessa de Deus, confirmada em Cristo, nunca foi, nunca é e nunca será anulada por causa da lei. Nem que a graça anula a lei. Isso também não acontece. A graça não anula a lei. Paulo mostra como a salvação se fundamenta na graça de Deus, que cumpre as suas promessas, independente da obediência do homem à lei. E, portanto, exalta a graça salvadora, quando a lei cumpre o seu papel de nos mostrar que nós somos fracos na obediência e que nós precisamos de um Salvador justo, perfeito e obediente, como foi Cristo Jesus. O argumento de Paulo aqui sobre a aliança da graça é exatamente a partir dessa figura, a figura de um contrato, de um pacto entre pessoas que não pode ser alterado de forma leviana, ou não pode ser alterado de modo algum. Paulo usa essa figura semelhante a um contrato entre homens, semelhante a um contrato entre pessoas, para demonstrar a imutabilidade da promessa de Deus, a imutabilidade da aliança da graça. E também, ele nesse argumento, ele esclarece a nós qual é a função da lei no pacto, qual é a função da lei na graça. Aqui nós já podemos concluir que a graça não elimina a lei. Nós não podemos dizer, agora nós vivemos no tempo da graça, a lei não tem qualquer valia, qualquer validade para os crentes. Isso não é verdade, nós vimos isso no próprio texto. Mas o que nós podemos ver, o que Paulo quer de fato mostrar aqui, nesse argumento do verso 15 ao verso 22? Em primeiro lugar, que a aliança de Deus é irrevogável. A aliança de Deus com o seu povo é irrevogável. Assim como a promessa é imutável, o pacto que decorre da promessa também é imutável, é irrevogável. E Paulo começa explicando isso, explicando que mesmo nas relações humanas, um contrato não pode ser desfeito após ser ratificado, após ser confirmado. E é isso que ele diz no verso 15. Irmãos, eu falo do ponto de vista humano, eu falo como homem. Do ponto de vista humano, é absurdo que alguém quebre um contrato, é absurdo que alguém quebre uma aliança. Ele diz, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Não há uma alteração unilateral da aliança. Não há uma alteração por apenas uma das partes da aliança. Não há, jamais. E quanto à aliança de Deus, não há alteração nunca. A aliança é firmada e ela permanece imutável. Não há adendos ao contrato, não há um aditivo ao contrato, não há isso. Deus fez a sua aliança, Deus deu a sua promessa e Ele a garante do início ao fim, até que todo o pacto seja cumprido. Assim, nós vimos que a aliança humana, a aliança entre homens, serve para ilustrar a imutabilidade da própria aliança de Deus. Se Paulo está dizendo, do ponto de vista humano, uma aliança humana não pode ser alterada, muito menos uma aliança de Deus com o homem.
muito menos a aliança de Deus com Abraão. Aqui ele então prova a imutabilidade da aliança de Deus com o seu servo Abraão. A promessa que foi feita antes da lei permanece firme na lei e permanece firme após a lei. A lei, que no verso 16 é descrita como vindo depois, ou 430 anos depois, aliás, no verso 17, 430 anos depois, não tem o poder de anular a promessa, porque parte daqueles que estão no pacto não são capazes de cumprir a promessa. E aí Paulo então descreve que Deus, quando fez a aliança com Abraão, ele fez a promessa ao seu descendente e não aos descendentes. Logo, a promessa será cumprida pela fidelidade do descendente. A fidelidade de ambas as partes. É necessário que haja fidelidade de duas partes, das duas partes da aliança. Por isso, quando Deus faz a aliança com Abraão, a promessa da aliança é feita ao descendente de Abraão e não a Abraão. E aqui Paulo interpreta que o descendente descrito na aliança é Cristo. Veja o verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao descendente que é Cristo. Logo, quando Deus faz a promessa a Abraão, Deus faz um pacto com Abraão, a promessa é feita entre Deus, o pacto é feito entre Deus e Cristo, e não simplesmente entre Deus e Abraão. Cristo como o representante federal da raça, como o representante de toda a raça humana ali na aliança de Abraão. O descendente mencionado como Cristo, a quem Deus fez as promessas, na história cumpre a promessa, ou cumpre a lei, cumpre toda a lei sem abrogar, sem revogar nenhuma parte dela. E o autor da carta aos Hebreus reafirma isso, quando ele diz no capítulo 6, do verso 17 e 18, assim: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Aqui ele está referindo a duas coisas imutáveis, que são o próprio Deus, o caráter de Deus não muda, e a sua palavra não volta atrás. Mas Hebreus está falando sobre Cristo. Logo, o autor aos Hebreus está dizendo que a promessa de Abraão é confirmada em Cristo. Nele está o sim e o amém, conforme nós lemos em Apocalipse. Em Cristo está o sim e o amém do pacto. Ele é a confirmação do pacto, ele que dá validade ao pacto. Logo, o pacto foi feito entre o pai e o filho, quando feito a Abraão. O que significa esse Deus se interpôs com juramento no texto de Hebreus? E o que isso nos ajuda a compreender a respeito do texto de Gálatas? Você lembra do que aconteceu quando Deus fez a promessa? Duas ocasiões Deus apareceu a Abraão e Deus falou para ele, Deus deu a promessa de que ele teria um descendente. E é claro que imediatamente o descendente imediato seria Isaac, nós não temos dúvida. Mas o descendente prometido em Abraão, em termos espirituais e mais a longo prazo, não é Isaac. O descendente prometido é Cristo, o descendente que selaria o pacto, o descendente que confirma o pacto. E lembremos o que acontece depois de Deus aparecer duas vezes a Abraão e reafirmar o pacto. No capítulo 15, o Senhor aparece novamente a Abraão, e o Senhor então relembra todo o teor do pacto. Deus relembra todo o teor da aliança, tudo aquilo que ele prometeu. Ele diz que daria um descendente, que daria a posse da terra, e que Abraão e a sua descendência seria numerosa. A descendência de Abraão seria numerosa. Deus faz a promessa a Abraão, e aí então Deus estabelece no capítulo 15 um rito pactual, um contrato, uma forma de fechar o contrato, uma forma de selar o rito. E
E se você abrir o seu texto lá em Gênesis no capítulo 15, você vai conseguir observar a partir do verso 12 como é que foi estabelecido. Nesse capítulo é descrito que Deus relembra o pacto com Abraão, e então Deus determina a Abraão: olha, separa para mim certos animais, cordeiro, cabrito, pombas, separe esses animais e prepare-os para o sacrifício. Deus então ordena e diz o modo como o sacrifício deveria ser feito. Os animais deveriam ser imolados. Logo após a imolação, os animais deveriam ser divididos no meio, duas bandas, uma banda para um lado e a outra banda para o outro, formando uma fileira de animais e um caminho entre esses animais. Normalmente, esse era um pacto que já era conhecido entre os homens, era um pacto praticado entre os homens nas culturas daquela região. E Deus lança a mão desse pacto para estabelecer um pacto com Abraão. E o que acontecia no pacto era o seguinte: fazia-se a leitura dos termos do pacto, o que se prometia naquele pacto e o que se devia cumprir, as normas do pacto, e depois os dois contratantes matavam os animais, colocavam-os enfileirados, uma banda de um lado, outra banda de outro, e eles então passavam entre os animais e então firmavam ali o pacto. O que eles estavam dizendo, o que eles pretendiam afirmar com isso, era o seguinte: que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir a minha parte do pacto. Esta era geralmente a rotina daquele tipo de rito, a rotina daquele tipo de pacto. E Deus então estabelece esse pacto com Abraão. Deus faz o pacto com Abraão. O que o autor de Hebreus e o que Paulo agora relembra na carta aos Gálatas é exatamente esse momento em que Deus interpõe-se com juramento. Deus jura pelo seu próprio nome e firma o pacto com Abraão e faz esse rito pactual, esse rito para marcar o fechamento do pacto, ou o cumprimento da promessa, a garantia do cumprimento da promessa. Então Deus sela ali no sacrifício, Deus sela no rito. E nesse fato já aponta para essa interpretação que Paulo dá, que o mediador da aliança, que o descendente ao qual a aliança se refere, é o próprio Cristo. O sacrifício lá apontava para Cristo, apontava para o mediador da aliança da graça. Então assim, Deus reafirma a promessa, estabelece um pacto para garantir a promessa. Ele dá promessas e ele faz um contrato para garantir a aplicação da promessa. A graça de Deus e os decretos de Deus são imutáveis. Esse é o argumento de Paulo ao dizer que quando Deus firmou o pacto com Abraão, por causa do seu caráter e por causa de sua palavra, ele não podia mudar o pacto, mesmo que quando a lei chegou 430 anos depois, ou seja, os termos da aliança, a lei é os termos da aliança, quando os termos da aliança chegaram às nossas mãos, nós não fomos capazes de cumprir. E aí a pergunta é: a graça falhou? Ou o pacto tem que ser terminado porque nós não cumprimos a nossa parte do pacto? Nós sim devemos morrer, porque assim como foi votado lá naquele momento, que se alguma das partes não cumprisse o pacto, que acontecesse com quem não cumpriu o pacto o que havia acontecido com aqueles animais. Assim a lei mostra que nós merecemos a morte. A lei mostra que nós, como quebradores do pacto, falhamos, mas ao mesmo tempo ela mostra que Cristo é o descendente para o qual a promessa foi feita. E nós sabemos que Cristo obedeceu ativa e passivamente à vontade de Deus, à lei de Deus no nosso lugar. E esta é a bênção do Evangelho, que um justo
se interpôs no nosso lugar, que um justo pagou por nós, que um justo morreu em nosso lugar para cumprir, para pagar a nossa falha na manutenção do pacto. Mesmo com a introdução da lei, 430 anos depois, Paulo deixa bem claro que o propósito de Deus em Cristo permanece. O propósito de Deus foi feito em Abraão, que foi direcionado na pessoa de Cristo, permanece. E agora chega a lei. E aí nós devemos perguntar: qual é a função da lei? Nós já logo percebemos que Paulo descreve que a função da lei é temporária. Nós precisamos entender qual é o papel da lei no pacto, qual é o papel da lei na aliança da graça. Novamente relembrando que nós fazemos esse antagonismo entre lei e graça. Nós nem falamos lei e graça, nós falamos lei versus graça, né? Com falta de entendimento. E a doutrina sendo ensinada sobre isso, que agora interpretação errada, errônea das palavras de Paulo, que agora nós vivemos no tempo da graça e não mais no tempo da lei, portanto a lei foi abolida, coloca toda de lado. Nós precisamos entender qual é o papel da lei moral, qual é a função da lei moral dentro do pacto da graça. Onde essa lei se aplica? Como essa lei pode ser aplicada dentro do pacto? Tendo em vista que nós, muitas vezes, ou a maioria das pessoas, o senso comum, acredita que onde está uma, a outra não pode entrar, que elas são inimigas. Mas não é verdade. Paulo apresenta a lei dentro do pacto. E a lei, de fato, é descrita nas Escrituras como os termos do pacto. Ela é os termos do contrato. A lei de Deus é os termos do pacto que Ele fez por nós, a parte que nos cabe de cumprir. E Ele nos ordena cumprir todas aquelas coisas, e Ele promete as bênçãos do cumprimento dessa lei. No entanto, nós sabemos, nós falhamos no cumprimento dessa lei. É importante aqui, meus irmãos, que nós pensemos sobre os usos da lei, especialmente na teologia reformada, e essa é uma compreensão que encontra profunda base nas Escrituras. Nós temos 3 usos da lei. O primeiro uso da lei é o uso civil. E esse uso civil da lei, ele é restritivo, ele restringe o mal no mundo. E se você perceber, a maioria das leis do mundo, a maioria das leis dos estados, dos países, elas estão fundamentadas na lei de Deus. Especialmente com relação à vida, com relação à propriedade, com relação à autoridade. Uma série de princípios são fundamentados na lei de Deus, ainda que sejam culturas que neguem a existência de Deus, culturas ateístas ou agnósticas que negam a existência de Deus, ou que não creem na existência de Deus, que dizem não haver provas para a existência de Deus, ainda assim fundamentam as suas leis em princípios que são da lei moral de Deus. Então ela tem esse uso restritivo, ela tem esse uso civil, que pode ser um instrumento de Deus para controlar ou para restringir o mal, restringir o pecado no mundo, restringir o crime. O segundo uso da lei é pedagógico, e esse uso, ainda que pareça bonito, né, porque a palavra pedagógica tem a ideia de ensino, mas ela tem mais o sentido de condenatório. Ela ensina-nos que nós não somos capazes de cumpri-la, e portanto somos todos condenados por falharmos no cumprimento dela. Todos deveríamos ser condenados por falharmos no cumprimento da lei. Então esse uso pedagógico é descrito por Paulo aqui. A lei nos ensina que nós somos incapazes de cumprir a vontade de Deus. A lei nos ensina que nós somos incapazes de cumprir a nossa parte do pacto. A lei nos ensina que nós somos incapazes de atender aos termos do pacto como estão estabelecidos por Deus. O terceiro uso é o uso normativo, e esse uso é especialmente para o crente, para o eleito de Deus, e ele é um uso condutor, ou seja, a lei é um instrumento de Deus para nos conduzir a Cristo. O segundo uso pedagógico nos convence, nos ensina que nós somos incapazes de obedecer à lei,
E aí a postura normal, a postura natural deve ser de desespero. Olha, eu falhei, eu não posso cumprir a lei, eu não consigo cumprir os termos da aliança, e agora? Então o terceiro uso se aplica. A lei te faz voltar para Cristo, ela te conduz a Cristo, ela te pega pela mão e te leva e diz: aqui está alguém que pode cumprir a lei por você, alguém que cumpriu a lei por você, alguém que atendeu todas as exigências, alguém que cumpriu todos os termos do pacto da aliança da graça, todos, sem falhar em nenhum. Então a lei nos conduz a Cristo. Então é isso que Paulo mostra aqui. Por que a lei foi dada a partir do verso 18? Ele diz assim: porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, qual pois é a razão de ser da lei? E aí ele diz: ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então ela tem o papel de nos conduzir, de nos fazer a chegar a Cristo, pelo reconhecimento das nossas transgressões. Ela foi adicionada para apontar, para mostrar as nossas transgressões e a nossa inabilidade em cumprir os termos da aliança. Sim, Paulo então mostra: a lei foi dada por causa das transgressões, funcionando como um tutor sobre nós, como um vigia do nosso coração, até a vinda de Cristo, até que Cristo viesse para executar ou para cumprir os termos da lei. Além disso, a lei expõe o pecado, a lei expõe a fragilidade do nosso coração. Ela não pode nos justificar, nem recebemos a herança da aliança, a promessa da aliança pela obediência da lei, porque nós falhamos, mas ela nos ensina, ou ela nos mostra, ela nos faz olhar, expondo o nosso pecado, olhar para Cristo, aquele que pode nos justificar com base na sua própria justiça. É por Cristo, é em Cristo, através de Cristo, pela fé em Cristo, que nós somos justificados ou declarados justos de nossos pecados, de todos eles. Isso evidencia que a salvação é fundamentada no descendente e não em nós, nada em nós. A salvação é fundamentada na graça e não na lei. A salvação é fundamentada na promessa. Nós falhamos no cumprimento dos termos. A lei, então, como mostrado aqui por Paulo, é revelada para demonstrar, para tornar evidente, evidenciar a nossa incapacidade de nos salvarmos e nos fazer então entender, compreender e declarar que nós precisamos de um Salvador justo e fiel, que é o descendente com quem Deus fez a aliança. Além disso, a lei aponta para a nossa necessidade de confiar nesse Salvador todos os dias, porque todos os dias nós quebramos os termos do pacto. Todos os dias nós damos razões para Deus nos rejeitar. Todos os dias nós damos razões suficientes para Deus nos condenar. No entanto, por causa do descendente, por causa de Cristo Jesus, por causa de sua obra, nós somos preservados. A lei então nos lembra que nós precisamos voltar correndo para Ele diariamente, pela confissão, pela confiança de que Ele pode, e somente Ele pode, tirar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Mas Paulo mostra algo mais elevado ainda aqui no final do texto, a partir do verso 20, que o próprio Deus é o mediador da promessa. É claro, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, o próprio Deus é o mediador do pacto.
não ficando sobre nós a responsabilidade de garantir o pacto. E isso é graça. E isso é a graça manifestada na sua plenitude, que Deus mesmo media o pacto. Verso 20 a 22 diz assim: ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. A lei foi dada especialmente com o propósito de que nós entendêssemos que não há nada em nós que nos torna capazes de cumprir os termos do pacto, e que, portanto, nós dependemos do mediador do pacto. E Deus é o próprio mediador do pacto. Paulo conclui aqui afirmando que Deus é um, e que a promessa e a lei não são contrárias entre si. Ele é tanto o Deus da promessa e o legislador. Ele faz o pacto, ele dá as promessas e ele dá os termos do pacto, mas nós somos incapazes de cumprir. Ele diz então: veja, se fosse possível, se a lei pudesse dar vida, ou se existisse uma lei que pudesse dar vida, logo a justiça seria decorrente da lei. Mas não há uma lei que nós possamos cumprir. Não há uma lei que nós possamos obedecer totalmente, cabalmente, de modo que nós sejamos considerados fiéis ao pacto em todo o tempo. Nós não somos. Portanto, nós dependemos do mediador do pacto. Nós dependemos de Cristo Jesus. Semana passada, conversando com os jovens, nós falávamos sobre o papel da lei e sobre o que a lei deve representar para o povo de Deus. E algo que foi ressaltado é que a lei de Deus, como ela está estabelecida, ela é o critério mínimo para ser aceito diante de Deus. Critério mínimo. E aí nós olhamos, ela é grandiosa, ela é absurdamente distante da nossa realidade, mas aquele é o critério mínimo. O critério mínimo. Se você não cumprir aquilo ali, não há esperança para você. E você não cumpre, e você não pode cumprir. Logo, não há esperança para você fora de Cristo. Não há esperança para você fora do mediador. Não há esperança para você se Cristo mesmo, se o próprio Deus não mediar essa aliança para garantir para você a graça da salvação. Somente pela fé em Cristo, como ele enfatiza no verso 20, no verso 22. E a palavra que aparece aqui, escritura, é a escritura, os termos do pacto. Mas os termos do pacto encerrou tudo sobre o pecado. Ou seja, os termos do pacto já dão o veredito. É impossível um pecador ser justificado diante de Deus. Os termos da aliança, os termos da lei de Deus diz que você não pode ser salvo, porque você não consegue obedecer a Deus. Mas aí ele diz: mas há esperança mediante a fé em Jesus, porque a promessa foi concedida aos que creem, e não aos que guardam os termos do pacto. É aos que creem naquele que guardou os termos do pacto, não aos que guardam totalmente os termos do pacto, porque não existe ninguém que possa guardar os termos do pacto, a não ser o próprio mediador do pacto. Por isso a nossa esperança está nele, e não em nada em nós mesmos. Não há nada em nós mesmos que possa garantir a nossa salvação. Voltemos ao que ocorreu lá em Gênesis 15. Lembre do que significa o que foi dito pelo autor aos Hebreus, que Deus interpôs-se com juramento. Veja o que aconteceu ali. Quando Abraão matou os animais, era final do dia já, era tarde. Ele matou os animais e Deus disse para ele: espera aqui, mata os animais e me espera,
porque eu virei ter convosco, eu virei ter com você, e nós firmaremos o pacto. E aí então o que acontece? Abraão mata os animais, enfileira os animais do jeito que Deus ordenou, deixa tudo preparado para a hora do rito. E Abraão espera, e espera, e espera. E o cheiro de sangue começa a exalar, e os animais, as aves de rapina, os animais que comem carne, que comem animais já mortos, começam a vir tentar comer a carne. E Abraão passa a tarde enxotando animais. Abraão passa a tarde enxotando animais. E o que nós podemos dizer do que aconteceu aqui é que Deus literal e intencionalmente deu uma canseira em Abraão. E Deus não veio até que Abraão estava exausto. E no final do dia, Abraão exausto caiu no sono. E Deus fez isso intencionalmente. Deus fez isso de propósito. Deus deixou Abraão se cansar. Deus deixou Abraão chegar ao ponto de exaustão, tocando, tangindo os animais. E depois de tudo isso ele dorme. E então quando ele dorme, o Senhor vem. E o Senhor confirma a aliança a Abraão em sonho. E o Senhor então passa no meio dos animais e os consome. Sozinho. Ele passa entre os animais sozinho. O que isso significa? Deus estava dizendo: Abraão e os seus descendentes jamais serão capazes de cumprir os termos do pacto. Portanto, eu assumirei todos os termos, todos os pesares, todas as consequências do pacto. Só que Deus faz o pacto com Abraão, já sabedor de que uma das partes falharia no cumprimento do pacto. E a lei é clara: se alguém quebrou o pacto, esse precisa morrer. A alma que pecar, essa morrerá. Logo, quando nós não cumprimos a nossa parte do pacto, nós deveríamos morrer. Só que Deus assumiu a nossa parte quando ele passou sozinho, enquanto Abraão dormia. Quando Abraão acordou, Deus já tinha estabelecido a aliança. E a promessa foi confirmada sobre o descendente. E lembre-se que havia um termo, que o que se fazia de fato quando passava entre os animais era a afirmação de que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir as partes do pacto. Quando Deus passou, ele disse que aconteça comigo o que aconteceu a esses animais se eu e o meu povo não cumprir as partes do pacto. Ele assumiu a responsabilidade dos dois lados. Os animais partidos na aliança apontam para o descendente na cruz. O que aconteceu com Deus, o que aconteceu com os animais, por não termos cumprido a nossa parte do pacto. Deus foi pendurado numa cruz. Deus foi vituperado pelos homens. Deus foi agredido na pessoa do seu Filho, que é Deus verdadeiro. Deus foi ferido de morte na cruz. O Filho de Deus, Deus verdadeiro, foi ferido de morte na cruz, porque Ele assumiu a nossa responsabilidade no pacto, porque Ele assumiu a nossa parte no pacto. Nós falhamos e Ele sofreu. Nós falhamos e Ele pagou. Nós não cumprimos os termos, Ele cumpriu, mas ainda assim Ele assumiu a outra parte do pacto, de sofrer os danos da aliança, os danos dos termos do pacto, caso uma das partes não cumprisse o pacto. Foi isso que Cristo fez por nós. Cristo é o cumprimento da promessa. Cristo, e somente Cristo, pode nos garantir a salvação, porque nós somos fracos em cumprir os termos do pacto. Ele cumpriu e ainda pagou no nosso lugar por não cumprirmos os termos da nossa parte. Somente nele recebemos vida, somente nele nós somos livres da morte. Quando ele assumiu o pacto, quando ele assumiu as consequências do pacto,
Ele fez para assumir sobre ele a morte que era nossa. E porque ele assumiu a nossa morte, hoje nós temos vida. Hoje nós temos vida e vida em abundância. O que Paulo nos relembra aqui é: a graça de Deus é permanente. E assim como num contrato humano não se pode alterar, não se pode voltar atrás, a promessa de Deus em Cristo é irrevogável. E por isso ele assumiu todas as consequências da aliança sobre ele mesmo. A nossa salvação é então baseada na graça divina, não nas nossas obras, mas na obra do mediador, na obra do descendente, que é Cristo, a quem Deus fez a promessa. A lei então é um instrumento maravilhoso para nós, porque a lei nos relembra de que nós somos incapazes de cumprir a nossa parte no pacto, mas que nós precisamos de um Salvador, de um mediador que possa fazer isso. Ela também nos lembra que Cristo veio cumprir toda a lei, que Ele cumpriu toda a lei, passando por todos os sofrimentos e tentações que nós passamos, contudo sem pecado. Ele cumpriu tudo o que foi exigido no pacto. Além disso, além de cumprir o que foi exigido no pacto, ele pagou a nossa parte, a nossa falta, porque no dia do pacto com Abraão, ele assumiu com Abraão o lugar, o nosso lugar. Ele assumiu a responsabilidade de que a falha no cumprimento do pacto cairia sobre ele e não sobre nós. Cristo é o descendente prometido, o descendente que Paulo descreve aqui no verso 16. O descendente que cumpriu plenamente a lei de Deus, o descendente que cumpriu plenamente todos os termos do pacto, e por meio dele nós recebemos a vida eterna. Deus cumpriu fielmente a sua palavra, para que nós agora sejamos herdeiros da promessa pela fé em Jesus. A minha pergunta é: se você fizesse um contrato com alguém hoje, e a pessoa quebrasse o contrato com você, você estaria disposto a assumir os danos da quebra do contrato sobre você? Certamente não. Normalmente, quando pessoas quebram contratos conosco, nós procuramos uma conciliação, procuramos resolver, e se não resolver, a gente vai para a justiça, a gente vai atrás dos nossos direitos, porque nós estamos sendo lesados, que alguém quebrou o pacto, alguém quebrou o contrato e está nos causando prejuízo. Deus assumiu os prejuízos da sua quebra do pacto em Cristo Jesus. Então lembre disso. Quando você pensar sobre a sua salvação, lembre o quão grandioso é isso. Deus estabeleceu uma lei, estabeleceu um pacto que você foi incapaz de cumprir, mas Ele antes, já sabendo que você era incapaz de cumprir, já assumiu as consequências do pacto, lançando tudo isso sobre o seu Filho, sobre Cristo Jesus. E hoje você é livre porque Cristo morreu no seu lugar. Hoje você é livre porque Cristo deu a vida para cumprir a sua parte no pacto. Porque você falhou, porque eu falhei. E nós continuaremos falhando, ainda que nós tenhamos recebido graça para a obediência, e que as boas obras agora sejam parte da nossa vida. Nós conseguimos honrar a Deus pela obediência da vontade do Senhor, pela obediência da lei, mas nós sabemos, estamos conscientes que a nossa obediência é falha, que nós não cumprimos toda a lei de Deus, mesmo sendo crentes, regenerados, cheios do Espírito Santo, não cumprimos tudo o que a lei exige, e que portanto nós precisamos, continuamos precisando do mediador como o nosso santificador. Aquele que nos declarou justo, agora está nos tornando justos, nos santificando, para que nós possamos estar com Ele para sempre. Que maravilhosa salvação! Quão grande graça! Se você ainda não tinha entendido o que é
O Evangelho da Graça é isso, que Deus assume sobre si as consequências da sua própria, da sua lei. Ele assume sobre si, ele lança sobre o seu filho, para que você não seja punido, para que você não seja condenado eternamente. Isso é graça. Isso é graça. A lei então continua sendo uma bênção para nós, porque a lei é esse instrumento de Deus que todos os dias nos diz: você é um fracasso. Se você não olhar para Cristo, você é um fracasso. Volta para Cristo. A lei tem esse papel, e nós vamos ver sobre isso no próximo sermão, a tutela da lei sobre nós no Pacto da Aliança. Quão maravilhosa é a lei de Deus para nós, porque ela nos faz voltar para Cristo, ela nos faz olhar para o mediador da aliança, ela nos faz olhar para o descendente de Abraão, que deu a vida por nós na cruz, pela nossa redenção. Arrependa-se dos seus pecados, confia nele, coloque sua vida perante ele, sabendo que ele tomou o seu lugar. Creia nele, continue crendo, dependa nele, continue dependendo, porque somente ele pode te livrar do inferno, e somente ele pode te reconciliar com Deus, o Pai. Vamos orar?